Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta a mais um episódio do Papcast, o podcast mais completo da hotelaria. E eu, Paulo Porto, tenho prazer em trazer para você sempre notícias, também ensaios, artigos e, claro, opiniões sobre esse mundo tão interessante que é a hotelaria. E também eu sou o idealizador do movimento da hotelaria invisível, aquela hotelaria em que ninguém percebe, mas é a mais importante que tem na entrega do produto hoteleiro. E hoje nós vamos falar sobre os KPIs invisíveis. Por que os números mais importantes quase nunca estão no dashboard? Fiquem conosco, o Papcast está no ar. Pessoal, existe uma pergunta que todo gestor faz, mais cedo ou mais tarde. Como eu sei se a minha operação está indo bem? A pergunta é um tanto quanto genérica e super abrangente, verdade? Durante vários anos, a resposta foi quase sempre automática. E que eu escuto muito por aí ainda. Basta olhar os números. A taxa de ocupação, a diária média, o RevPAR, os custos, a produtividade. Esses indicadores eu concordo, são super importantes e têm que ser olhados sim. Eles dizem muito sobre a saúde financeira de cada empreendimento, de cada operação. Mas existe um problema super silencioso quando a gestão se apoia apenas neles. Eles mostram o que já aconteceu, não necessariamente o que está sendo construído. É problema passado, ou resultado bom passado. A hotelaria, por natureza, é um negócio de pessoas, gente. Pessoas atendendo pessoas. Pessoas lidando com expectativas, com emoções, com frustrações e desejos que não cabem facilmente em uma planilha. E é aí, exatamente aí, que surge um descompasso perigoso. O gestor olha para os números e acredita que está tudo sob controle. Mas o hóspede sente algo diferente. A equipe sente algo diferente. A operação começa a dar pequenos sinais de desgaste que ainda não viraram um problema mensurável. Vocês já estão pensando, né? Já viveram isso aí, né? Metade final de temporada de verão, né? Metade final de temporada de inverno ou fim de feriado. E aí começa a ter um problema. Esse intervalo entre o que os números mostram e o que as pessoas sentem é onde muitas operações começam a perder valor, sem perceber. E é sobre esse espaço invisível que eu quero falar aqui hoje. Ao longo da minha trajetória, eu aprendi que os números mais importantes da hotelaria raramente são os mais visíveis. Eles não aparecem de imediato em relatórios mensais, mas se manifestam no comportamento da equipe, na forma como o hóspede reage, no clima da operação. Então, veja bem, eu vou repetir esses 3 pontos que eles são super importantes. Esses números não aparecem nos relatórios mensais, mas eles se manifestam no comportamento da equipe, na forma como o hóspede reage e no clima da operação. São esses indicadores silenciosos que determinam se o hotel está se fortalecendo ou apenas se mantendo de pé. O erro comum é acreditar que KPI é apenas aquilo que pode ser medido com facilidade, negativo. Na prática, o que é fácil de medir nem sempre é o que mais importa. KPIs tradicionais respondem à seguinte pergunta: quanto? KPIs invisíveis respondem a perguntas muito mais profundas: como, por quê e por quanto tempo isso se sustenta. Quando o hóspede volta sem ser impactado por campanhas de desconto, isso é um KPI invisível. Quando uma equipe resolve um problema sem escalar para a liderança, isso é um KPI invisível. Quando o padrão se mantém mesmo na ausência do gestor, isso é um KPI invisível. Esses sinais não aparecem em dashboards prontos, mas dizem muito sobre a maturidade da operação, mais do que qualquer gráfico isolado. Ao trabalhar com gestores e equipes, eu costumo provocar uma reflexão super simples, mas ela é bem desconfortável, já vou avisando. Se amanhã você saísse da operação por uma semana, o padrão se manteria? Anota nos comentários aí a sua resposta. Quero ver quem é realmente verdadeiro. Essa pergunta sozinha ela revela muito mais do que muitos relatórios, gente. Porque uma operação saudável
não depende de vigilância constante. Ela depende da cultura. E cultura se mede pelo comportamento quando ninguém, vou repetir, quando ninguém está olhando. Que ao mesmo tempo em que tem alguns, entre aspas, profissionais que fazem coisas quando estão olhando, essas pessoas também sabem, né, que ele está fazendo somente pela razão que o outro esteja olhando. Ela depende da cultura, isso aí depende muito da cultura. E cultura, ela, claro, ela vai se medir sempre por isso, né? Sobre quem não estiver olhando, o que isso representou para a pessoa. Os KPIs invisíveis, eles começam na experiência do hóspede, mas não terminam nela. Eles passam pela equipe, pela liderança e pela forma como as decisões são tomadas no dia a dia. Um exemplo claro disso é o tempo emocional de resposta. Não quanto tempo leva para resolver um problema, não é isso, mas quanto tempo o hóspede leva para se sentir cuidado. É diferente, olha só. Não é o tempo de resposta para resolver o problema. É quanto o hóspede leva para ele se sentir cuidado. Que tempo foi esse? Às vezes a solução técnica pode vir rápida, hein? Mas o acolhimento vem tarde demais. E o hóspede lembra do atraso emocional, não deficiência operacional. Outro indicador invisível é o nível de autonomia da equipe. Quantas decisões simples ainda precisam subir para a liderança? Quantos colaboradores têm medo de errar? Quantos entendem o impacto do próprio trabalho na experiência final? Muitos às vezes acham que não tem importância nenhuma. Então isso é super importante deixar muito claro. E esses dados, gente, eles não aparecem nas planilhas, mas aparecem no comportamento diário. Existe também um KPI invisível que poucos gestores gostam de observar. O clima silencioso da operação. Não o que é dito nas reuniões formais, mas o que circula nos corredores. O nível de tensão. A forma como as pessoas se comunicam quando algo dá errado. A naturalidade ou a rigidez dos processos. E tudo isso é mensurável, mas exige presença, escuta e intenção. Gerir apenas pelo visível é muito confortável. Gerir pelo invisível exige maturidade. E aqui existe uma ligação direta com os episódios anteriores dessa série, gente. Não existe hospitalidade invisível sem leitura sensível da operação. Não existe liderança invisível sem indicadores que vão além do óbvio. E não existe sustentabilidade sem a capacidade de medir aquilo que realmente sustenta a experiência. Quando um gestor aprende a ler esses sinais, algo muda profundamente. Ele deixa de reagir a crises e começa a atuar de forma preventiva. Ele para de apagar incêndios e passa a fortalecer a base. Isso tem impacto direto no resultado financeiro, mesmo que não pareça imediato. Hotéis que trabalham bem seus KPIs invisíveis reduzem turnover, reduzem retrabalho, aumentam e muito a fidelização. Diminui a dependência de desconto, não porque fazem mágica, mas porque constrói operações mais conscientes. E é exatamente esse tipo de leitura que eu ensino nos conteúdos, cursos e formações do Hotelaria Invisível. Não para substituir indicadores tradicionais, negativo, mas para complementá-los com aquilo que realmente faz a diferença por médio e longo prazo. Porque números contam histórias, mas nem todas as histórias importantes aparecem nos números. Se este episódio te fez repensar a forma como você mede sucesso na sua operação, ele cumpriu seu papel. E essa trilogia que eu passei para vocês, hospitalidade, liderança e indicadores invisíveis, não é um fim, é um convite. Um convite para olhar a hotelaria com mais profundidade, mais sensibilidade e mais consciência. Porque no final, os hotéis que permanecem não são os que medem mais coisas. São os que medem as coisas certas. Até o próximo episódio.